Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a alegria de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos irmãos e amigos, são muitas as perguntas que nos fazem a respeito das 7 trombetas. Se nós fôssemos responder todas essas perguntas, sem dúvida nenhuma ficaríamos aqui mais de 2 horas. Nós separamos para responder hoje apenas algumas perguntas. Acompanhem conosco. Primeira pergunta. A primeira trombeta realmente anuncia uma grande chuva de meteoros que queimará a terça parte das árvores e de toda a erva verde? Será realmente uma grande chuva de meteoros? Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz que quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta, haverá uma grande chuva de pedra e fogo misturado com sangue. Se hoje caísse uma grande chuva de pedra e fogo, acompanhado por um grande clarão avermelhado, o que nós diríamos? Em nosso estudo sobre a primeira e segunda trombeta, nós falamos sobre um pequeno cometa que se desintegrou e explodiu sobre a pequena cidade russa de Chelyabinsk, no dia 15 de fevereiro de 2013, destruindo várias casas e ferindo mais de 1.500 pessoas. Nós falamos sobre o cometa 3D Biela, que se dividiu em 2, e uma das partes se desintegrou quando entrou na atmosfera da Terra, isso no século XIX, causando o grande incêndio de Chicago. Nós falamos também sobre o impressionante evento de Tunguska, que aconteceu em 30 de junho de 1908, na região da Sibéria, Rússia. Um corpo celeste que não chegou a tocar na superfície da Terra, porque se desintegrou e explodiu, causou uma destruição sem precedentes numa área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Calcula-se que a energia dessa explosão foi de 5 a 30 megatons de TNT, dinamite, quase 1000 vezes a bomba que os americanos jogaram em Hiroshima e Nagasaki. Segunda pergunta. Foi dito no estudo que a segunda trombeta anuncia a queda de um grande asteroide ou cometa no mar. Literalmente falando, será mesmo um asteroide? O versículo diz que quando o segundo anjo
tocar a trombeta, cairá do céu, prestem atenção na expressão usada pelo apóstolo João, cairá do céu uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Cairá do céu uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. O que é um asteroide, segundo os cientistas? Asteroide é uma bola de gases congelados ou uma grande pedra espacial ou pedaços de planetas. Em nosso estudo, comentamos o que foi anunciado alguns meses atrás no Jornal Nacional pelo seu apresentador, William Bonner. Em apenas um mês, 39 asteroides, ou monte espacial, ou pedaços de planeta, acima de 100 metros de diâmetro, tem alguns com quilômetros de diâmetro, se aproximaram da Terra. Terceira pergunta. Foi dito também no estudo que a terceira trombeta anuncia a queda de mais um grande asteroide na superfície da Terra. É isso mesmo. Vai cair um grande asteroide no mar e outro no continente? Sim. É isso mesmo, queridos irmãos e amigos. O apóstolo João diz que quando a terceira trombeta for tocada, cairá do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E o apóstolo João dá o nome desse asteroide que chama de estrela de absinto, porque contaminará as águas dos rios e fontes de águas. Absinto é uma palavra usada para dizer algo venenoso, amargoso. Uma palavra simbólica usada que representa algo venenoso e amargoso. Nós já falamos também sobre essa planta em nosso estudo. Os cientistas dizem que se um grande asteroide cair no continente, as camadas superficiais e até algumas mais profundas seriam literalmente amassadas, destruindo aterros sanitários, redes de esgoto, galerias, usinas nucleares que estiverem na região do impacto, etc. E tudo isso contaminará os rios e fontes de águas, matando milhares de pessoas. Quarta pergunta. Os cientistas dizem que o Sol está perdendo paulatinamente a sua força. Será que isso é um aviso para lembrarmos do juízo da quarta trombeta? A Bíblia diz que realmente, quando for tocada a quarta trombeta, será ferida
a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não brilhem nem de dia nem de noite. Os cientistas realmente dizem que o sol está perdendo uma fração mínima de matéria. O sol está perdendo uma fração mínima de matéria, porque a cada segundo são queimadas 700 milhões de toneladas de hidrogênio, liberando 386 bilhões de megawatts de energia, como calor, luz visível e outras radiações. Mesmo assim, a possibilidade desse hidrogênio se esgotar, acabar, é remota. Só daqui a 5 bilhões de anos. Mas não esqueçamos que tudo foi criado por Deus, o Todo-Poderoso e Soberano. Ele tem o universo nas suas mãos. A verdade é que está muito perto o dia que Deus, o Todo-Poderoso, ferirá a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não brilhem nem de dia nem de noite. Acreditem quem quiser. Isso é líquido e certo. Quinta pergunta. Quem é a estrela caída que receberá a chave do abismo? Essa pergunta é muito fácil. Um anjo querubim muito conhecido, chamado Satanás. Sexta pergunta. Os demônios que saíram do poço do abismo atormentarão, afligirão sobremaneira aqueles que não tiverem o selo de Deus nas suas testas durante 5 meses. Como será isso? Deus, o Todo-Poderoso, permitiu que Satanás tocasse, ferisse o seu servo Jó. Jó passou por um grande e terrível sofrimento. E ele nem sabia que era obra de Satanás. Possivelmente, os demônios que saíram do poço do abismo ferirão e atormentarão aqueles que não tiverem o selo de Deus nas suas testas, da mesma maneira. Criatividade diabólica não falta da parte deles. Sétima pergunta. Satanás é o anjo e o anjo do abismo são os mesmos? Satanás e o anjo do abismo são os mesmos? Sim. Satanás e o anjo do abismo são os mesmos. Ele é o rei dos demônios. Seu nome é sinônimo de destruição. Oitava pergunta. Como os 4 anjos demoníacos que estão presos perto do grande rio Eufrates vão liderar esse exército de 200 milhões de soldados? Certamente, esses 4 anjos demoníacos
não seguirão na frente desse exército de 200 milhões de soldados como se fossem 4 anjos generais. O que vai acontecer é o seguinte: eles instigarão, influenciarão as nações para a guerra, usando de suas artimanhas. O diabo não tentou Jesus durante 40 dias, achando que poderia influenciá-lo a desistir do plano de salvação? Nona e última pergunta. Esse exército de 200 milhões de soldados é simbólico ou literal? Com o juízo do 4º selo, 1/4 da população da terra será morta através da espada, da fome e da peste. Com o juízo da 6ª trombeta, 1/3 da população da terra será morta através dessa grande guerra mundial chamada Armagedon. A queda de 2 grandes asteroides no mar e na terra, matando também milhares de pessoas. Tudo isso deixa bem claro que mais da metade da população da terra será dizimada. O mundo estará completamente desestabilizado. Com todos esses acontecimentos, será muito difícil, para não dizermos impossível, mobilizar um exército de 200 milhões de soldados com armas sofisticadíssimas naquela região. Conversando com alguns amigos que conhecem muito bem aquela região, eles são árabes e outros são israelenses, tivemos a oportunidade de conviver durante muito tempo com esses amigos, aprendemos muito com esses amigos. Eles confirmam o que nós estamos dizendo agora. Muito difícil mobilizar um exército de 200 milhões de soldados naquela região. Portanto, a guerra realmente haverá, mas o número de 200 milhões de soldados é simbólico. Queridos irmãos e amigos, logo estaremos respondendo mais algumas perguntas. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Tenham todos um sábado abençoado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós queremos aproveitar também a oportunidade para desejar um excelente Dia dos Pais para todos os pais que estarão comemorando. E não esqueçam, pais, mães, filhos, família é um projeto de Deus, um projeto que nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Portanto, não vamos permitir que ninguém venha banalizar ou ridicularizar a instituição família. Amém.